Eu era ateia. A maior parte da minha vida eu não acreditava em Deus. Quando na escola perguntava sobre você acredita no Big Bang ou em Adão e Eva, eu já fui no Big Bang. E nunca me abri muito para a possibilidade de fé ou religião. Fui sempre muito com a cabeça científica. Mas o que é que me levou a estar falando sobre espiritualidade aqui? O evento marcante aconteceu há 3 meses atrás, em 30/3, que foi a abertura do meu terceiro olho. Se você não sabe o que é isso, saiba que eu também não sabia. Se você sabe o que isso significa, imagina como foi pra mim, que não sabia de nada, isso acontecer comigo. Resumidamente, eu vou falar em um vídeo depois sobre isso, eu passei a ver coisas do extrafísico, coisas que a gente não vê aqui no mundo material. E nisso, quando a gente começa a experimentar esse tipo de coisa, naturalmente, pelo menos pra mim, eu comecei a investigar. E eu comecei a notar alguns eventos que aconteceram assim ao longo da vida. O primeiro deles, herança. Minha mãe, ela sempre foi muito sensitiva, muito intuitiva. Teve um evento que ela abraçou uma pessoa e falou: "Você tá grávida?" E essa pessoa ficou pasma, porque ela só tinha contado para outras 3 pessoas, outras não, para 3 pessoas, e minha mãe do nada falou isso. Quando a gente perguntou pra ela, ela falou: eu só senti. Quando eu era pequena, entre 4 e 7 anos, eu descrevi, isso meus familiares me contando, que eu olhei pra minha tia e falei assim: "Tia, o que é essa luz amarela aí, cheia de tracinho em volta da sua cabeça, assim, brilhante?" Eu acho que desconversaram, mas depois eu vim saber que eu tava descrevendo a aura. Teve um evento que meu pai e eu fomos deixar minha mãe no aeroporto, e na volta eu falei assim: "Pai, meu avô tá aqui segurando a minha mão." Inocentemente falei, eu tinha 8 anos e meu avô tinha morrido há poucos meses atrás. Tirando isso, o que mais teve assim de evento eu fiz aula de yoga e sempre gostava de fazer postura invertida. Achei interessante falar porque isso pode de repente ajudar na abertura de terceiro olho, porque você traz a circulação para a cabeça. E eu fui fazer uma atividade de alinhamento de chakra e eu ficava de olhos fechados, mas a moça falou assim: "Fale tudo o que você sentir, se você sentir alguma coisa, me descreve." Eu: "Tá bom." Eu fiquei de olhos fechados e ela ia percorrendo assim em volta do meu corpo e fazendo algumas coisas para trabalhar os chakras. E aí eu comecei a falar: tô sentindo um formigamento no meu pé, e aí tá subindo pela perna e tá formigando, tá aquecendo. E fui falando o que eu tava sentindo. Aí depois da sessão ela veio me falar assim: "Olha, só outras 2 pessoas descreveram a percepção de energia percorrendo no corpo. E uma se tornou médium espírita e a outra também teve alguma coisa assim impactante na vida dela." Então ela me chamou a atenção assim: "Veja aí, procure saber disso, porque pode ser que você tenha uma acessibilidade que você possa aproveitar." E aí eu cheguei a procurar um centro espírita assim perto de casa, mas eu não me senti muito à vontade com isso. Eu olhei assim a programação, vi sobre palestra e eu nunca fui religiosa. Eu sempre senti a religião como algo que limita as possibilidades. E existem os dogmas das religiões, né? Então até hoje eu não sou religiosa. Mas eu fui apresentada à espiritualidade de outras da forma que eu acho mais natural possível, né? Fui abraçada com a abertura do terceiro olho. E aí, ao longo da minha vida, eu tive vários momentos de tristeza, geralmente relacionado a trabalho, eu sentindo que eu não estava no lugar certo. E é interessante isso, porque quando eu passei a analisar a minha vida assim, recentemente para trás, eu comecei a perceber os padrões. Toda vez que tem uma pulga atrás da orelha, tem coisa atrás.
E aí eu percebi como a minha intuição sempre foi muito apurada, só que eu não percebia e não dava tanta atenção. Hoje eu já percebo e tô dando atenção. E o fato de eu não conseguir me desenvolver em alguns trabalhos parece que tinha a ver com não era o caminho para ser, porque quando as coisas fluem ou a gente sente um desejo em movimentar aquilo. E aí eu tava me vendo em situações que não era nenhum dos dois, então eu acabava me deprimindo. Aí teve um momento que eu fiz uma mentoria e vi que, analisando a minha vida, a parte espiritual estava muito baixa, né, que fazia parte da atividade. E eu tendo um momento de tristeza de novo, eu comecei a pesquisar sobre como ser feliz. Pesquisei coisas sobre neurociência e a parte de psicologia, fui indo assim por todas as áreas. E aí eu comecei a ter sugestões de vídeos que eu tava olhando no YouTube de assuntos mais espirituais, mais física quântica e menos tradicional. E eu fui dormir um dia muito triste assim, eu acordei com uma sensação assim de susto de uma bola de luz vindo em minha direção. Eu percebi, mas não dei muita atenção. Eu continuei pesquisando sobre esses conteúdos nesse mesmo dia. E aí eu caí num vídeo falando sobre como fazer pedidos pro universo. E aí de noite eu não tava muito bem e aí eu fiz pedidos com bastante emoção. Fiz uns 4 pedidos específicos, assim, eu repeti. E aí eu fui olhar a hora que eu levantei pra ir no banheiro. E eu vi que a hora era a mesma hora que eu tava vendo ao longo de 1 ou 2 meses já. Que eu sempre prestava atenção naquela hora de madrugada. E como nos vídeos que eu tava vendo, teve um que tava me perseguindo há um tempão e eu fui assistir que era sobre horas iguais, aí eu pensei, nossa, como também no passado, quando eu tinha 15 anos, eu também teve um período que eu fiquei acordando assim com horas iguais. Eu pensei, vou ver o significado disso aqui. Uma coisa importante. Com 15 anos mais ou menos, aconteceu de eu sempre sentir a presença de alguém perto de mim. E quando isso estava me atrapalhando a dormir, que eu ficava com medo, eu fui e falei assim, eu sei que tem coisa aí, mas eu não quero ver, não se mostre pra mim, eu não quero saber disso, quero dormir e me deixa em paz. Com 15 anos de idade eu fiz isso. E aí parou. E desde então não tive mais nada que me perturbasse nesse sentido. E até continuo sem, na verdade. E aí, quando eu fui olhar o significado das horas iguais, na verdade, quando eu fui olhar o significado da hora, que eu acordei, que eu olhei antes de ir no banheiro e eu percebi que eu tava vendo repetidamente ao longo do mês, eu comecei a chorar. Porque eu tive resposta das 4 perguntas que eu tinha feito antes de dormir, usando as mesmas palavras que eu tinha pedido. Por exemplo, se eu pedir paz, amor, felicidade e sucesso, na descrição tinha lá falando, para você ter paz, você deve seguir esse caminho, e o amor, você deve ter cuidado, sabe? Eu copiei o texto, colei num editor e negritei, assim, pra provar pra mim mesma que era aquilo mesmo. Que eu estava não só sendo ouvida, mas como eu estava sendo respondida. Tô me arrepiando toda aqui. E eu chorei porque eu percebi que eu estava inegavelmente sendo ouvida e respondida. E a partir daí eu comecei a perceber vários outros sinais e comecei a seguir um pouco mais a minha intuição. E acabou sendo oferecido assim pra mim um evento decodificando os sinais do seu guia espiritual.
E aí eu acabei entrando para um curso que é com esse objetivo, para você se comunicar com seu guia espiritual. E isso que eu ainda era completamente fora, assim, desse mundo espiritual. E aí que eu comecei a fazer esse curso, e aí que quando eu tava indo dormir, eu percebi que começava a aparecer umas movimentações de luzes, assim, e eu não tava mais conseguindo dormir, eu tava assustada. E eu fiquei pensando, pode ser que eu comece a ver coisas, eu tô me abrindo pra isso. E eu comecei a ficar um pouco ansiosa e eu dormi ou com luz acesa ou depois do sol nascer. Aí, depois do quarto dia, eu acho que depois de eu ter assistido uma aula sobre frequência vibracional, aí eu pensei assim, tá, eu vou então elevar minha frequência, porque aí se eu ver alguma coisa vai ser uma coisa boa. E a forma que eu vi que era mais assim de alto nível de vibração era a gratidão. Aí eu vou agradecer então. Aí quando eu fui dormir, eu comecei a agradecer. Agradeci assim com emoção o fato de eu ter um teto para dormir, uma cama gostosa, minha família ser maravilhosa, estarem vivos, felizes, todo dia ter uma comida gostosa, sabe? As coisas que a gente já tem. E aí eu apaguei a luz e fechei os olhos. E enfrentei aquelas luzes assim, aqueles movimentos. E aí aconteceu o evento mais marcante de minha vida, que eu vou contar no próximo vídeo. Meu nome é Luísa Ambros, estou fazendo esse canal de espiritualidade porque é muita coisa que eu tenho aprendido e vejo que tem muito espaço ainda para falar sobre isso, porque muita informação foi muito difícil para me encontrar. E aí eu estou querendo contribuir um pouco em sintetizar as informações das coisas que eu sei que a gente quer saber quando começa a ter contatos assim, ou despertar espiritualmente, como o pessoal fala. Então, se você gostou e quer saber mais, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e me acompanhe, que eu pretendo trazer muito conteúdo interessante aqui. Muito obrigada!